E aí, turma, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui, então, dando sequência a esse estudo de ciências relacionado agora à energia e à matéria no ambiente. Então, relacionamos agora um bate-papo envolvendo matéria e energia. Como será que acontece, né? O que será que acontece com a energia e a matéria em um ambiente? Então, é uma aula que você precisa entender que quando a gente fala de matéria e de energia, eu vou anotar para vocês aqui uma informação que é bem importante para a gente começar o nosso bate-papo. A matéria é cíclica. Por que a matéria é cíclica? Porque você tem substâncias que são inorgânicas, e essas substâncias inorgânicas elas vão se transformar em substâncias orgânicas. E substâncias orgânicas podem, eventualmente, se transformar novamente em substâncias inorgânicas. Então, temos que a matéria é um ciclo. E a outra observação importante é em relação à energia. A energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Então tá aí. A energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Poderia fazer assim, ó. A energia ela sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Então, você vai ter aqui a energia. Aí para você não ter problema em relação a esse conteúdo. Então, dois pontos importantes. Professor, o que é uma cadeia alimentar? Bem simples, é uma sequência linear. Onde você tem um produtor. O que esse produtor faz? Ele faz fotossíntese. Se ele faz fotossíntese, o que ele faz? Ele converte substâncias inorgânicas em matéria orgânica. Então o produtor é responsável em converter substâncias inorgânicas em matéria orgânica. E aí você tem um consumidor primário, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, o consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário, e assim por diante. E todos esses organismos, inclusive o produtor, em algum momento ele vai morrer. Em algum momento vai cair uma folha que seja, vai cair um fruto que seja, ou essa plantinha ela pode morrer também. E quem faz a decomposição desses organismos? Fungos e bactérias. Fungos e bactérias são agentes decompositores. O que eles fazem? Eles convertem a substância orgânica em substâncias inorgânicas. Então temos que a matéria ela é o quê? Um ciclo, certo? Um ciclo. O produtor converte substância inorgânica em matéria orgânica. O decompositor converte a substância orgânica em matérias inorgânicas. Então temos que a matéria é cíclica. Bacana? Agora veja que ao mesmo tempo que eu falei produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, nós temos que o produtor está no primeiro nível de alimento. Então, quando eu falo de nível trófico, o que é o nível trófico? É o nível de alimento. Então, o produtor está no primeiro nível de alimento, o consumidor primário está no segundo nível de alimento, o consumidor secundário está no terceiro nível de alimento e o consumidor terciário está no quarto nível de alimento. Nível de alimento é a mesma coisa que nível trófico. Professor, eu não entendi. Então, pensa assim comigo. O produtor, ele está na base. Então, é ele que produz matéria orgânica. Ele está no primeiro nível trófico. Primeiro nível trófico, ou seja, primeiro nível de alimento. E esse alimento vai ser disponibilizado para o consumidor primário, que já está no segundo nível trófico, ou no segundo nível de alimento. Certo? E você tem, então, aqui um exemplo de uma cadeia alimentar, onde você tem uma plantinha que faz fotossíntese, você tem aqui um inseto, você tem um sapo que se alimenta do inseto, e esse inseto, perceba que ele se alimenta da planta, então ele é um animal herbívoro. O sapinho é um animal carnívoro. E você tem ali
pode ser uma coruja, uma águia, né, um gavião, que pode atuar aqui como, né, um consumidor terciário, se alimentando deste sapinho. Então temos uma cadeia alimentar. Só que na natureza, nós não temos cadeias alimentares assim simplificadas. O que nós temos na natureza, olha só, são as teias alimentares. Na verdade é uma, né, como se parece ser uma bagunça. É como se fosse uma bagunça. Caramba, professor, quem está comendo quem? Quem está se alimentando de quem? Aqui você tem vários produtores, tem vários consumidores, são várias cadeias alimentares. Então, o que é uma teia alimentar? A teia alimentar, na verdade, ela representa o que realmente acontece na natureza. Na natureza você tem o quê? Uma teia alimentar. E a teia alimentar representa a comunidade, os seres vivos se relacionando. Por mais que a gente bata o olho aqui e parece que é uma bagunça, esse processo é um processo bem organizado. Ninguém vai te dar uma imagem dessa e perguntar quantas cadeias alimentares tem aqui, porque é muito difícil de você sair contando, certo? Vamos dar uma olhada numa teia alimentar um pouco mais simplificada. Você tem aqui o milho é um produtor, atua aqui como um produtor. E aí vamos dar uma olhada na seguinte cadeia alimentar, né? Entendendo que aqui eu tenho uma teia e teia é um conjunto de cadeias. Então, olha só uma cadeia alimentar possível. Você tem aqui esse molusco se alimentando do milho, então esse molusco ele é herbívoro, consumidor primário. O pássaro pode se alimentar desse molusco, o pássaro é consumidor secundário e a cobra pode comer esse pássaro. Então você tem aqui a cobra como consumidor terciário. É um exemplo, então milho, molusco, né, o caramujinho aqui, você tem aqui o pássaro e a cobra. Mas pode ser também, ó, veja que o pássaro ele se alimenta do milho. E veja que a seta sempre sai do milho, nesse caso, ó, em direção a quem está se alimentando. Porque o que a seta representa? A seta representa o fluxo de matéria e energia, mostrando que o fluxo de matéria e energia está indo naquele sentido. E aí você tem então aqui o que? O milho, o pássaro. O pássaro, ele, né, pode atuar ali como consumidor primário também quando ele se alimenta do milho. Mas vamos pensar aqui no ser humano. Ó. Quando o ser humano come esse pássaro, ai, professor, o ser humano come um pássaro? Poderia ser uma ave, né? Então, uma ave aí, por exemplo, uma galinha, a gente fala pássaro, dá a entender que, mas pássaro, a gente come pássaro? Não, uma ave. Falando em ave, daí sim faz mais sentido, né? Lembrando que pássaro é uma ave também, mas ave faz mais sentido. Então você tem aqui uma ave, o ser humano se alimenta da ave, que se alimentou do caramujo, que se alimentou do milho. Temos aqui o ser humano como consumidor terciário. Mas veja que, como eu disse anteriormente, esse pássaro, essa ave, pode se alimentar diretamente do milho, então ela seria também herbívoro. E aí, nesse caso, a cobra que comeu o pássaro, que comeu o milho, nós temos uma outra cadeia alimentar. Então aqui a cobra, nesse caso, vai ser consumidor secundário. E o ser humano que come o pássaro, que comeu o milho, também é consumidor secundário. Então temos uma outra possibilidade. Mas veja que o ser humano também pode comer o milho. Então ele também pode ser um animal herbívoro. Então pode atuar aqui em diferentes níveis tróficos. Pode ser consumidor primário, secundário ou terciário. E temos ainda o ratinho que pode comer o milho e a cobra que pode comer o ratinho. Nesse caso a cobra fica como consumidor secundário também. Bacana? Então veja que teias alimentares nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. Como que pode aparecer aí no seu livro também em relação aos exercícios? Ele vai te dar uma cadeia alimentar. Então você tem aqui milho, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. E eu coloquei bactérias e fungos aqui embaixo, já que bactérias e fungos são agentes decompositores. Então o milho é o produtor, o gafanhoto, sapo, cobra e gavião são os consumidores. O gafanhoto consumidor primário, o sapo consumidor secundário, a cobra terciário e o gavião quaternário. Talvez você deve perguntar assim, professor, eu tenho uma dúvida. Por que as cadeias alimentares elas não são muito grandes? Você percebeu que geralmente para aqui no terciário, no quaternário? Por conta disso aqui, ó, a energia sempre diminui. É mais interessante estar perto do milho. Quanto mais perto do produtor eu estou, melhor. Quanto mais distante eu estou, menor a energia que chega até mim. Então, por isso que um
um predador de topo, tipo um gavião, uma águia, uma coruja, uma cobra, eles precisam comer o tempo todo, porque a energia que chega para eles é uma energia menor, certo? Às vezes o aluno fala assim, professor, a vaca, o boi são animais grandes e comem só lá o matinho, o capim, e como que eles se mantêm vivo? Porque o matinho, o capim, você tem ali o quê? Você tem ali a celulose, e a celulose é um carboidrato, que nesses animais é possível quebrar, porque eles têm ali no tubo digestório deles micro-organismos que ajudam a quebrar a celulose. Então ele consegue obter muita energia a partir do capim, a partir da vegetação, certo? Então estar perto do produtor é sempre interessante, mais energia chega até esse organismo. E as bactérias e os fungos são agentes decompositores, certo? Nos exercícios, eles podem te contar uma historinha triste, dizendo assim, olha, o gafanhoto sofreu extinção. Algum motivo o gafanhoto desapareceu. O que vai acontecer se o gafanhoto desaparecer? Tira ele daqui. Vai aumentar a população de milho ou vai diminuir? Vai aumentar, professor, porque o gafanhoto se alimentava do milho, consequentemente a população de milho aumenta. Beleza? O que acontece com a população de sapo? Professor, vai diminuir, porque o sapo se alimentava do gafanhoto. Isso mesmo, a população de sapo diminui. E a população de cobra? Aumenta ou diminui? Diminui também, porque diminui sapo. E a população de gavião? Diminui também, porque diminui cobra. Então, os exercícios do seu livro podem cobrar esse tipo de situação. Eles vão te contar uma história dizendo, olha, foi retirado o gafanhoto sofreu extinção. Por isso que quando a gente escuta às vezes, né, olha, determinada espécie sofreu extinção, às vezes a gente não dá nem bola, né? Fala, mas essa espécie não servia nada mesmo? Talvez diretamente ela não servia pra gente, mas indiretamente pode ser que ela tinha, né, algum valor interessante, porque quando você tira o indivíduo, o que acontece? Você provoca graves desequilíbrios ambientais. Maravilha, gente? Vamos dar uma olhada aqui então para fechar no exercício. Analise a teia alimentar hipotética representada a seguir. Então você tem aqui uma teia alimentar, veja, o indivíduo 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Toma cuidado porque não significa que ele está na sequência numérica. Então veja o que eu vou fazer. Vamos posicionar aqui, ó. Dica para eu localizar o produtor. O produtor é aquele que está saindo a setinha. Então aqui, ó, começa a sair a setinha aqui do número 1. E veja que no número 5 ele recebe todas as setinhas. O que a seta representa mesmo? Fluxo de matéria e energia. Então, o número 1 para mim é o produtor. Eu vou escrever ali para vocês que o número 1 é o produtor. Quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. E o número 5 vai ser o quê? Os decompositores, representado pelos fungos e pelas bactérias. Maravilha? Então agora a gente consegue resolver o exercício. Ele quer que você marque verdadeiro ou falso. O número 1 realiza a fotossíntese. É isso que um produtor faz? Isso mesmo. Ele converte matéria inorgânica em substância orgânica através da fotossíntese. Verdadeiro. O número 2 é exemplificado pelo fitoplâncton. Fito está associado a vegetal. Plâncton está associado a uma estrutura, né? O fitoplâncton é um organismo responsável pela produção de matéria orgânica lá no oceano. Então, ele não pode ser o número 2. O fitoplâncton, ele é a base do oceano, então ele é o produtor do oceano. Anota isso. Fitoplâncton é a base de uma cadeia alimentar do oceano. Então, o 2 não pode ser o fitoplâncton. O 2 é um consumidor. O fitoplâncton ele atua como um produtor lá no meio aquático. 3. 3 possui menor energia que aqueles que 2 ou 1? Lembre que a energia sempre diminui. Então, 3 possui menor energia? Verdadeiro, né? 3 possui menor energia do que 2 ou 1? A energia sempre diminui. Quer dizer que 2 tem mais energia e 1 tem mais energia que todo mundo. Tranquilo? Então, verdadeiro. 4 ocupa diferentes níveis tróficos? Veja que está chegando só uma setinha aqui no 4. Não está chegando mais do que uma setinha, então ele ocupa só um nível trófico. Então por isso é falso. E 5 corresponde a um decompositor?
Como é que eu sei que é decompositor? Porque chega a setinha de todo mundo nele, então, verdadeiro item 5. Maravilha, gente? Então vocês estão preparados aí para a gente poder, né, aprofundar um pouquinho mais na questão de matéria e energia. Até mais!